Fala, torcida que canta e vibra, um excelente sábado, um bom final de semana. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão, principalmente em relação ao mercado da bola. Facundo Torres está de saída do Palmeiras, recebeu proposta de um time da MLS. Além disso, Luigi também há possibilidades de sair. E mais informações aí desse jogo do Palmeiras contra a equipe do Mirassol na noite deste sábado. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. O Facundo Torres recebeu uma proposta do Austin, lá dos Estados Unidos, né? Joga a MLS, manifestou interesse no atacante uruguaio. O Austin está disposto a pagar quase 10 milhões de dólares, 9 milhões e meio de dólares, algo em torno ali de 51 milhões de reais pelo atacante do Palmeiras. As conversas estão em andamento, né? Há também interesse de clubes na contratação do Luigi, centroavante da base, né? Recém subiu ao profissional, ainda não jogou tudo que pode na equipe principal, mas há times interessados. Então o Palmeiras faz usa aquele mesmo molde que a gente já tem dito aqui nos últimos tempos, vai vendendo a periferia ali do elenco, né? Jogadores que não conseguiram arrebentar no profissional, mas que têm potencial, para manter a sua estrutura, a sua espinha dorsal e se reforçando agora já com uma política diferente, de reforços mais de peso, de jogadores mais cascudos. E ainda assim consegue ter no time como jogadores importantes algum desses jogadores da base. Muitos são vendidos depois, alguns já são vendidos muito cedo, porque é uma realidade do futebol, de grande projeção, jogam ali às vezes até os 18 anos, porque depois vão sair, caso do Estevão. E tem uma outra questão, a base também, quando você começa a colocar muito no mercado, em grandes clubes, jogadores da sua base, vira também uma grife. Em evidência. E aí você valoriza quase todos os seus jogadores, né? Ainda que não sejam jogadores com a projeção de chegarem ao primeiro nível, a elite da elite, mas jogadores que podem disputar campeonatos importantes. E tem um outro detalhe, no caso do Luigi, né, Mansur? Quando o clube vai investigar, porque os clubes investigam a vida do menino, vão ver que ele está no Palmeiras desde o Sub-11. Pô, se o menino passou por todas as categorias de base do Palmeiras, tão boa, ele é bom, não foi dispensado até chegar ao profissional, é porque o Palmeiras enxergou qualidade nele. E se o Palmeiras, que hoje é uma referência de formação de jogadores, viu qualidade no menino, então os clubes começam a se movimentar para, esse menino chegou no profissional, deve ser bom. Se vem do Palmeiras e chegou no profissional, deve ser bom. E esse é um ponto, acho que super importante, até para o João Paulo estar seguindo ali no departamento de formação do Palmeiras. Por quê? Se chega, vamos dizer, e muda a mentalidade, tem ali os jogadores, mas eu deixo de usar muito, de repente o cara ele fala, poxa vida, parece que fugiu um pouco daquilo que a gente programou, que a gente viveu, que ajudou a mudar a cara do clube. Só que o Palmeiras, ele segue exercendo isso, ele segue mantendo isso como regra. Então isso acaba sendo importante, lógico, pela qualidade dos atletas, né? Que tem condição de estar nesse time hoje, que ele consegue investir muito mais dinheiro para poder contratar jogadores prontos. E assim esse ciclo, né? Esse fluxo, vamos dizer, de caixa que o Palmeiras hoje ele tem. Ele não precisa deixar jogador ali parado, igual o Facundo hoje, esperando ele render, não. Ele coloca para andar, né, cara? Ele consegue ter essa rotatividade. O Facundo, você já tem a certeza de que o Facundo é um jogador dispensável, um jogador que eu não acho, dá para se colocar para vender? Nem é um valor gigante, é menos do que o Palmeiras pagou por ele, né? O Palmeiras pagou um pouco mais, 12 milhões 70 milhões de reais, mais ou menos. Eu tenho a minha, assim, de tudo que eu vi do Facundo, antes, quando ele foi anunciado, a gente foi ver jogos, me parece que ele tem mais futebol do que aconteceu no Palmeiras até agora. E ainda não é uma decepção absoluta, ele fez bons jogos. Fez bons jogos. Assim, não sei se é ainda um processo e ele pode ainda se aproximar da melhor versão dele, mas ele tem mais do que ele mostrou no Palmeiras. Não sei se é uma adaptação à forma de jogar, algo que, de repente, a própria comissão técnica chegou à conclusão de que é um jogador que pode, se é para sair para abrir espaço eventualmente para um outro investimento que pode ser feito, pode ser ter sido essa a decisão do Palmeiras baseada nisso, mas ele já jogou mais do que jogou no Palmeiras. E o Palmeiras acumulou esses jogadores com essas características ali. E se às vezes o jogador, não é que o Palmeiras queira vender, mas às vezes o jogador também, poxa, eu quero sair. Ele vai nessa, porque daqui a pouco se ele vai mesmo atrás de jogadores, né, como
John Arias e como, de repente, o Almada, ele também faz caixa ali para poder, se não chega esses jogadores, eu perco a oportunidade de fazer um negócio, aí, de repente, acaba acumulando também, ficando ruim. É isso. Vamos dar uma olhada, que a gente tem um bom jogo no Campeonato Paulista nesse final de semana, né? Tem Palmeiras e Mirassol, 2 times da Série A se enfrentando, né? A gente tem aí a provável escalação do Palmeiras para esse jogo, que é amanhã já. O time deve ser o seguinte, olha, com alguns titulares, ó, Carlos Miguel no gol, Giai na lateral direita, Bruno Fux ou Murilo um dos zagueiros, o Benedetti com o Jefté ou Piquerez na esquerda. Larson e Marlon Freitas, os 2 volantes, Maurício, Alain e Ramon Sosa com o Luigi na frente. Esse o provável Palmeiras para enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Segue em busca de reforços para o meio-campo. A apuração da TV Gazeta é de que o clube deve insistir em Arias neste momento. A gente sabe que tanto Arias quanto o Almada são aí focos do Palmeiras nesse mercado da bola, mas neste momento é um ou outro, não os dois. Essa é a apuração da TV Gazeta, tá certo? E nesse momento, então, seria John Arias o foco do Palmeiras para gastar o dinheiro aí nessa janela de transferências. O que vocês acham em relação a isso? Eu quero saber disso, porém, eu também vou passar para vocês agora que o presidente do Fluminense hoje foi questionado, o Matheus Montenegro foi questionado hoje sobre essa questão do Arias, né? Porque o Fluminense tem prioridade no retorno do Arias. Então vamos ouvir o Matheus Montenegro. Boa. Nosso planejamento é para exercer a preferência. A gente não sabe quando vai vir essa proposta, de quanto vai ser e qual o valor o Wolves aceitaria fazer, mas a gente tem um planejamento sendo montado para exercer a preferência. Eu não posso garantir que a gente vai exercer, porque eu não sei qual é o valor que vem, mas estamos nos planejando para que a gente possa fazer isso. Então o Matheus fala o seguinte, a gente não sabe se vai exercer, porque depende do valor que vai vir. E a apuração da TV Gazeta é justamente essa. O Palmeiras pretende fazer uma proposta que o Fluminense não vai cobrir, portanto, o Palmeiras vai com tudo para cima do Arias neste momento. A proposta, segundo a informação que nós temos, é de 22 milhões de euros. Essa é a proposta que o Palmeiras pensa em colocar na mesa, já tem discussão neste sentido, por 22 milhões de euros. E a questão da preferência, gente, trazendo para o mundo prático, é o seguinte: o Palmeiras, se ele apresenta uma proposta de 22 milhões de euros, o Wolverhampton ele é obrigado a comunicar o Fluminense. E aí o Fluminense tem um prazo, se eu não estiver enganado, são 5 dias, para dizer, pode seguir aí entre vocês ou não, eu vou, no mínimo, igualar. Se o Fluminense, no mínimo, igualar, ele leva. Então essa é a questão da prioridade do Fluminense. A questão do Fluminense, eu não esperava outra coisa que não essa do presidente, porque ele tem que jogar para a torcida. É lógico, ele tem que falar. Liberar. Imagina se ele chega a público e fala, olha, o Palmeiras quer o Arias, nós temos até uma cláusula, mas você sabe como é que é a realidade do futebol, nós não podemos. E se ele não falar nada, eu vou falar que ele dormiu no ponto. Exatamente. Pô, dormiu no ponto, não percebeu, esqueceu. Então assim, para a torcida do Fluminense, o presidente fez o correto. Mas talvez até no íntimo, nos bastidores ali, eles devem ter falado, o Palmeiras vai levar porque nós não temos condições de cobrir o que o Palmeiras vai pagar. E o Fluminense não tem 22 milhões de euros assim, não é o Flamengo, é o Fluminense. Exato. Né? Se fosse o Flamengo, aí beleza, aí o papo já seria rolou diferente. Esse burburinho do Flamengo, né? O Flamengo fala também muitas vezes para atrapalhar quem está tentando outras coisas, né? Encarecer. Exatamente. Mas em relação ao Fluminense, o presidente está correto, tinha que fazer isso mesmo, né? Ele erraria se fizesse qualquer outra coisa, mas daí a concretizar, cobrir uma eventual proposta do Palmeiras, porque ainda não teve a proposta concreta no papel, assinado, papel timbrado, aquela coisa que a gente fala sempre, né? Não teve ainda, mas existe todo o interesse e toda a composição para que isso possa acontecer. Então, nessa esteira, eu acredito que desses reforços ventilados para o Palmeiras, se alguém tiver alguma chance de chegar, é o Arias. E tem uma coisa importante aí, o nosso GC destaca muito bem, Arias é a prioridade, porque a intenção do Palmeiras, como eu falei aqui ontem, é trazer os dois, o Almada e o Arias. Não é uma questão de plano A e plano B. Se não der nesse, vamos naquele. Não é essa a questão. O Palmeiras quer os dois. Claro que há aquele entendimento de que nós queremos os dois. Se nós vamos conseguir os dois, não sabemos. É que tem aquela situação, né, Salazar? O Arias sinalizou
que voltaria para o Brasil. Agora, o Almada não. Ele entende que ainda tem mercado ali na Europa, enfim, entende que não é aquela hora coisa, de retornar. deixa eu ouvir aqui primeiro. Se não tiver nada, aí a gente conversa com mais ênfase. Então também, vamos dizer assim, né, Alex? É meio que assim, parece que é um pontinho mais positivo para o Arias também. E se você tá tentando trazer os dois, pensando em gastar aí cerca de 45 milhões, aí um não vem e você tá com uma proposta de 22, nada impede o Palmeiras de subir um pouquinho essa proposta para garantir pelo menos uma dessas contratações. A única coisa que precisa acontecer para os dois jogadores, nesse movimento todo, é resolver o quanto antes, porque tanto o Arias como principalmente o Almada, eles estão fazendo essa movimentação para disputarem a Copa do Mundo. É só por isso. E para isso eles têm que jogar. Sim. Se ficar enrolando janeiro, fevereiro, aí daqui a pouco é a convocação final, eles não vão para a Copa nenhuma. É só por isso. Até me surpreende essa postura do Almada nesse sentido. Eu acho que talvez esteja demorando para acordar, mas vale lembrar que a nossa janela aqui para esse tipo de negociação fecha numa data muito importante, 3 de março. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que a gente perguntou. Só que já é tarde demais para pensar em Copa do Mundo. Março, tem que resolver antes. É maio a convocação, né? Um mês A e convocação meio. sai em maio. A gente tá falando de um mês e meio. Tem que estar jogando já tá mostrando tá já fazendo gols pelo Palmeiras. Essa estratégia do Palmeiras agora que mudou, né? Buscando um jogador pronto, como Arias, como Almada, é uma estratégia certa ou não? Ela é correta porque isso não impede o Abel Ferreira de dar espaço para a base. Ele tem feito isso nos últimos anos. Ele consegue trazer 1, 2, 3 jogadores preparados para assumir responsabilidade, mas ele coloca mais 1, 2, 3 da base para atuar junto. Por exemplo, o Luiz Pacheco, o Alan. Exato, o Alan agora entra, é isso. Mas o Alan está jogando do lado do Vitor Roque, que o Palmeiras investiu pesado. É essa mescla que o Palmeiras faz muito bem. Acho que não é um ou outro, né, Alan? Não é um ou outro. E é isso. O que a gente precisa tentar entender do Abel é que ele, de repente, foi perguntado na última coletiva se não viria um volante mais experiente, não sei o que, aí ele fala, mas se vier um volante mais experiente, eu vou esconder os meninos que estão chegando. Onde é que eu vou botar o Pacheco, o Larson, não sei o que, mas ele tem que resolver. Mas ele precisa de outro volante. Precisa. Vem cá, contratou o Marlon Freitas. Mas não é certo? 5, não é 5. Ele não é 5, só tem Emiliano Martins hoje de 5. O Marlon Freitas é 8. Você está falando dos 5 aí. Porque, olha, ele contratou o Marlon Freitas. O Andreas Pereira também, como acabou de chegar, e é um 8 também 10, ali. Cara, não é 5. Um 8. Só tem um 5. O Evangelista está se recuperando. Que é um 8 também. Mas você não acha que dá para montar? Difícil, hein? Para mim, os 3 que nós citamos... Não, o Andreas não. Mas os outros todos podem jogar de 5, assim como ele fez com o Zé Rafael. Só se ele botar os 3 ao mesmo tempo. Mas como que ele fez com o Zé Rafael? Não foi exatamente isso. Não tem um 5. Ele transformou o Zé Rafael num 5 que o cara deitou e rolou. Não é à toa que o Zé Rafael tem apelido de trem, né, cara? Você não vai exigir dos outros que tem uma força física. Mas você acha que o Evangelista, que é um cara forte e alto, não pode jogar de 5? Acho que não. Acho que não. Eu discordo. Marlon Freitas, pra mim, pode jogar de 5. O potencial maior do Evangelista não é 5, cara. Ele é um volante mais Não é mais o potencial de maior. Então, mas aí você vai improvisar, contrata um cara, pô. O Palmeiras tem condições de contratar um 5. Não sei se é improvisação, porque pra mim, hoje em dia, como os técnicos falam, essa coisa do 5, do 8 é mais pra gente ter referência, porque os caras são hoje meio campistas. São meio campistas. Sim, sem dúvida. Não existe mais o brucutu. Exato, exatamente. Mas também... Esses jogadores que nós estamos citando aqui, eu tenho poucas dúvidas de que eles podem fazer essa função, sim, como o Zé Rafael conseguiu. Quem está tentando tirar ali um proveito de um jogador do Palmeiras? Facundo Torres foi procurado pelo Austin da MLS. Facundo Torres aí, que não agrada ao nosso querido aqui Alex Miller e a muitos palmeirenses também. Essa notícia foi dada em primeira mão pelo The New York Times. A nossa produção aqui da TV Gazeta confirmou que existe esse interesse na contratação do jogador, que também é muito querido pelo técnico Abel Ferreira. Exato. E existe essa negociação pode ser efetivada, porque as partes estão interessadas aí, a apuração aqui da TV Gazeta. E aí? Nunca entendi esse amor, como você disse, do Abel pelo Facundo. Eu acho que é para não ficar no constrangimento de ele perceber que várias indicações dele deram errado, né? Deve ser por isso. Eu já comentei isso aqui há um tempo atrás, uma vez eu trouxe até uma lista. Se tem um ponto negativo nessa passagem do Abel pelo Palmeiras, é esse, né? Existe uma lista de jogadores que ele indicou que... A maioria deu errado. A maioria deu errado. De 2 anos para cá, então... Nesse ponto, ele não vai bem. Não. Tem uma coisa que ele não vai bem, indica no reforço. E escolhendo o jogador, né? Ele mantém o Giai e o Kelvin e manda embora o Gilberto, que era o melhor dos 3. Você não entende essas coisas, né? O Mikael, nossa, pelo amor de Deus, pode ir. Agora o Facundo pode ir.
O Sousa acho que ainda, sei lá, dá para ter uma paciência maior. O Sousa dá para ter uma... Eu também acho. acho. É um jogador que de vez em quando dá para ter uma paciência com ele aí para evoluir, enfim. Mas Facundo já deu para ver que não sai daquilo, os dois laterais também. Então, e se der para vender, melhor, né? Porque um dinheiro que entra, tomara que saibam usar esse dinheiro para trazer jogadores mais prontos. E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí desse próximo jogo do Verdão, que vai ser contra a equipe do Mirassol neste sábado, às 20 horas e 30 minutos, com transmissão dos canais TNT, YouTube da Cazé e também da TV Record. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 2 jogos da equipe do Mirassol no Campeonato Paulista. Na primeira rodada venceu a equipe do São Paulo pelo placar de 3-0 e na última rodada contra a equipe do Primavera, jogando fora de casa, o Mirassol perdeu pelo placar de 3-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e São Paulo. São 3 vitórias do Verdão, 1 vitória do Mirassol e 1 empate. Os últimos 2 jogos que foram no Campeonato Brasileiro da temporada passada foram os jogos onde o Palmeiras não venceu. Empatou um jogo e foi derrotado naquele jogo que foi antes da data FIFA, que seria decisivo para o Palmeiras, e acabou sendo derrotado com seus jogadores titulares pelo placar de 2-1. Jogo importante aí para o Palmeiras. Se vencer, continua 100% no Campeonato Paulista, se mantém na liderança, a depender do resultado do Red Bull Bragantino, que é o único ali, junto com o Palmeiras, com 6 pontos na competição. Agora vamos ver como o Abel vai levar esse time para essa partida. Possivelmente vai ser o time que jogou contra a Portuguesa, que é um time mais reserva, um time que tem mais dificuldades para desempenhar um bom futebol, mas vamos aguardar aí e torcer para conseguir esse bom resultado. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!